Olá, pessoal! Aqui é a professora Rutiele, do canal do Cálculo, e na aula de hoje nós falaremos sobre limites de funções de várias variáveis. Essa videoaula faz parte da playlist do estudo das funções de várias variáveis. Se você não acompanhou as aulas que estão anteriores a essa, é bom que você veja, porque lá nós falamos sobre gráficos, a definição das funções de várias variáveis, curvas de nível, entre outras definições importantes para o entendimento dessa videoaula. Vamos começar falando sobre a noção de proximidade em R2, né? Porque aqui funções de várias variáveis, nós vamos começar falando as funções que vão de um subconjunto de R2 na reta, né? No conjunto dos reais. Quando a gente estudou lá no cálculo 1, que a gente via funções que vai de R em R, né? Subconjunto de R em R, nós lembramos que lá para a gente calcular quem que era limite de x tendendo a de uma função f de x ser igual ao número L, nós pegávamos, né, o A e fazíamos aproximação pela direita e pela esquerda. A única forma de aproximar, as duas únicas formas de ser próximo, né, da noção de proximidade lá em R é limite lateral à direita e limite lateral à esquerda, porque nós só temos como aproximar de A de um número real se eu seguir valores à esquerda ou à direita desse número real A. Já no R2, nós temos que eu tenho infinitas maneiras de me aproximar. Tá vendo? Todas essas curvas, elas estão se aproximando de um ponto AB do R2. Eu tenho, entre outras, infinitas formas aqui de me aproximar. Se eu tivesse com uma função do R3 em R, eu também ia ter, do R3 em R, eu também ia ter infinitos, porque a gente vai ver aqui nessa videoaula que aqui eu vou estar próximo. Quando eu falo que eu estou próxima de um ponto AB do R2, é como se eu estivesse traçando aqui uma bola, né? E quanto menorzinho esse raiozinho aqui dessa bolinha, eu estou mais próximo ainda. Então, eu consigo me aproximar do ponto AB tanto quanto eu queira. Aqui no R3, nós estamos lá no R3, né? Um ponto do R3 qualquer. Como que eu vou me aproximar? Também essa noção de bola. Só que uma bola aqui no R3 vai ser uma esfera, né? Uma esferinha de raio. Depois nós vamos ver aqui um raio pequenininho, né? Que vai atender a nossa condição de limite. E que o centro vai ser o ponto que eu estou aproximando do limite. Tá vendo aqui? Aqui eu vou calcular limite da função f de xy, que eu estou no R2, xy tendendo ao ponto AB. Então, eu vou estar aproximando desse ponto tanto quanto eu queira. Lá no R3, eu também vou estar me aproximando, só que aqui o ponto não vai ser, esse centro aqui não vai ser AB, vai ser ABC, né? E aí eu também vou calcular limite f de xyz, nós vamos ver aqui nessa videoaula, xyz tendendo a esse ponto ABC. Então, o que significa isso de tender? Lá na reta, tender a A, x tender a A, significa que eu estou próxima do A tanto quanto eu queira, tanto pela direita quanto pela esquerda. No R2, vai significar que eu estou tão próximo desse ponto, mas com pontos que estão dentro dessa bola. E aqui no R3 também, eu vou estar tão próximo de A, essa esferazinha aqui, ela vai ser bem pequenininha, porque eu quero proximidade. Então, eu vou estar tão próximo desse ponto ABC quanto eu queira. Então, essa que é a ideia de proximidade aqui com funções de várias variáveis. Essa ideia, gente, ela tem que ficar muito clara para nós, para o entendimento pleno aqui do cálculo dos limites de funções de várias variáveis. Então, a definição aqui do cálculo do limite de função de duas variáveis, nós vamos fazer a definição assim. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB. O que significa isso? Os pontos estão tão próximos de AB tanto quanto eu queira. Então, nós vamos falar que o limite de f de x, quando x tende a AB, é L, e vamos escrever assim, se para qualquer número epsilon, esse epsilon vai ser pequeno, houver um outro número, que é o delta,
O delta vai ser o raio aqui da bolinha centrada no AB, que é o que eu estou aproximando. Tal que se XY está dentro dessa bola, se o XY está dentro dessa bola, significa isso aqui, ó, que a distância entre X, Y e AB é menor que delta. Tá vendo, gente? Isso daqui significa, essa inequação aqui toda simultânea, significa que os XY estão dentro da bolinha de centro AB e raio delta. Se o XY está aqui, o F de XY vai ter que cair aqui dentro da outra parte da... tem que cair aqui dentro desse intervalo. Então, vamos recapitular aqui. Como que eu vou olhar se o limite existe? Como que eu vou provar? Dado um epsilon, o que é o epsilon aqui? É esse raio aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Que esse tamanho que está entre L e L mais epsilon e L menos epsilon. Esse tamanho aqui é o epsilon. O L é o que eu quero provar, que é o limite. Então, ó, dado esse epsilon, então esse epsilon aqui, a gente coloca ele grande assim, gente, mas ele é pequenininho, tá? Ele é um raiozinho aqui centrado em L. Dado esse epsilon, eu tenho que garantir a existência de um delta, de tal forma que todos os valores que estão aqui dentro da bola de tamanho delta centrada em AB, todo mundo que está dentro aqui, no caso no R2 vai ser esse círculo, o F dele vai ter que cair cá dentro desse intervalo. Então, ó, olha aqui, como que aqui, pega esse pedaço aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, é menor que delta ao quadrado, tá vendo, ó? Circunferência, interior à circunferência, por isso que a gente chama de bola, né? Todos os xy que tem a distância entre ele e o AB menor que delta, o F desses XY tem que cair aqui dentro desse intervalo epsilon dado. Então, essa é a definição formal. Observe que ela é uma definição, gente, muito parecida com a definição formal de limites lá do cálculo 1, tá? Ela é bem parecida. Essa definição, ela vai nos dizer que a distância entre f de x e l pode ser feita arbitrariamente pequena se tomarmos a distância entre o ponto xy e o AB suficientemente pequena, mas não nula. Ou seja, a gente não pode colocar o x é igual a e o y é igual a b, que é aquela velha ideia da substituição, tá? Então, não é nulo. O que está falando aqui, ó? Esse zero menor do que a bola está falando que não é o AB. O XY ele está próximo de AB sem ser o ponto AB. A definição refere-se somente à distância entre XY e AB. Ela não se refere à direção da abordagem. Portanto, gente, se o limite existe, f de x, y deve se aproximar do mesmo valor limite, porque tem a unicidade do limite, independentemente do modo como xy se aproxima de AB. Assim, se acharmos dois caminhos diferentes de aproximação ao longo dos quais f de xy tenha limites diferentes, nós vamos garantir, então, que o limite não vai existir. O que está falando isso daqui? Ó? Se eu estou aqui, eu quero me aproximar de AB. Se eu vier por um caminho horizontal, der um limite. Se eu vier por um caminho vertical, der outro limite, der outro valor diferente, eu já posso garantir que o limite não existe. Por quê? Porque para o limite existir, gente, não importa o caminho que eu estou me aproximando. Não importa a direção que eu estou me aproximando. Todas têm que dar o mesmo valor. Então, é isso que está falando. Que é fácil mostrar quando o limite não existe aqui de funções de várias variáveis. Porque basta observar isso aqui, ó. Se f de xy tende a um L1 quando o xy está se aproximando do ponto AB ao longo de um caminho que eu chamei de C1, e f de xy tende a L2, que está vendo? L1 diferente de L2, ao longo de outro caminho, com L1 diferente de L2, nós podemos garantir, então, que o limite não existe, tá? Isso vai ser muito útil aqui para a gente provar que limites não existem. Repare que isso aqui não prova que existe o limite, prova que não existe. Para provar que existe o limite, a gente tem que usar a definição. É só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, gente, que nessa videoaula nós estamos usando o livro Cálculo, volume 2, do James Stewart, que está disponível PDF na internet de forma gratuita. Então, estou fazendo aqui muitas citações aqui desse PDF, né?
gravuras e tudo aqui da videoaula, tá? E aí, vamos olhar aqui o primeiro exemplo. Mostre que o limite x tendendo a zero, xy tendendo a zero, zero dessa função não existe. Então, para mostrar que o limite não existe, se o exercício está te pedindo para provar que não existe, mostrar que não existe, nós vamos tentar fazer aproximações, aproximar do zero, zero por caminhos diferentes e vamos tentar mostrar que essas aproximações por caminhos diferentes está dando resultados diferentes, que é o que a definição aqui anterior. Se eu estou aproximando por caminhos diferentes e me dá resultados diferentes, então eu posso falar que o limite não existe. Nós vamos fazer a aproximação por dois caminhos, um ao longo do eixo x e um outro ao longo do eixo y. O primeiro caminho, que é aproximar do zero, zero, então aqui eu estou aqui no zero, zero, eu vou me aproximar ao longo do eixo x. No eixo x, gente, eu tenho que y é zero. O que eu faço aqui? Eu coloco y igual a zero, tá vendo? Na função, e eu deixo só os x. Então, x tendendo a zero, essa função aqui, ó, vai para uma função lá do cálculo 1. E esse limite vale 1. Já ao longo do eixo y, eu tenho que o x é zero, então eu venho aqui e coloco no lugar do x igual a zero. E eu tenho esse limite, que também é o limite lá do cálculo 1, e eu vejo que esse limite é igual a menos 1. Olha, eu fui ao longo de dois caminhos diferentes e obtive limites diferentes. Então, eu posso garantir que esse limite dessa função no ponto 0, 0 não vai existir, porque para o limite existir, não importa o caminho que eu estou me aproximando, né, a direção que eu estou me aproximando, a forma que eu estou me aproximando da origem aqui, que é o ponto que eu estou olhando a noção de proximidade, tem que dar o mesmo valor. Se não der o mesmo valor, eu já posso garantir que não existe o limite. Já no exemplo 2, gente, a gente vai pegar essa função aqui e estou perguntando, será que esse limite existe? Nós vamos ver que quando eu faço a mesma coisa que eu fiz no exemplo 1, que eu aproximo ao longo do eixo x, que é colocar o y igual a zero, quando eu coloco o y igual a zero, vai ficar 0 sobre o x ao quadrado, que dá zero esse limite. Quando eu vou ao longo do eixo y, que é colocar o x igual a zero, eu tenho 0 sobre o y ao quadrado, também dá zero. Aí você fala assim, ah, não, então o limite existe, ele é zero, mas não vai ser. Então, se eu peguei um número finito de caminhos e provei que todos esses caminhos estão levando ao mesmo resultado de limite, eu vou ter uma suspeita de que esse limite vai ser esse valor. Mas para provar, eu tenho que usar a definição, tá? Olha para você ver, eu aproximei ao longo do eixo x ao longo do eixo y, deu zero. Mas quando eu vou me aproximar ao longo da reta y igual a x, ó, então aproximando em x deu zero, aproximando por y aqui deu zero. Mas quando eu aproximo aqui por essa direção verde, que é o y igual a x, quando a gente coloca aqui y igual a x, ó, aqui, eu vou ter x ao quadrado em cima e 2x quadrado embaixo, que dá meio esse limite. Então, gente, ó, caminhos diferentes levando a resultados diferentes, eu posso garantir que esse limite não existe. Já no exemplo 3, que eu peguei uma outra função aqui e fiz a mesma pergunta, nós vamos aproximar, né, do ponto 0, 0 pelos caminhos x é igual a 0, y é igual a 0, y é igual a x, que é pela reta, né, igual do exemplo anterior, e todos vão dar zero. Fica aí para casa para vocês, mostrar que todos esse limite vai dar zero, tanto por esses três caminhos. Quando eu tomo um caminho qualquer, que é uma reta qualquer, que não seja vertical, que passa pela origem, a equação de reta que passa pela origem é y igual a mx, quando eu coloco no lugar do y o mx na função, eu estou com uma função, um limite lá do primeiro, do cálculo 1, né? Cálculo de função de uma variável. Quando eu calculo esse limite, gente, a x tendendo a zero está dando 0 em cima e 1 embaixo. Então, o limite é zero. Olha para você ver, eu peguei esse caminho, esse caminho, esse caminho, deu zero. Aí eu peguei todas as retas que passam pela origem. Todas essas retas que passam pela origem também deu zero. Aí você tem uma suspeita muito grande que esse limite vai existir, vai ser zero. Só que quando a gente pega esse outro caminho aqui, ó, que é x igual a y ao quadrado, ou seja, caminhando em cima da parábola x é igual a y ao quadrado, que também vai aproximar de zero, né? Que eu coloco no lugar do xy ao quadrado, gente, olha o que acontece. Na hora que eu substituo x por y ao quadrado, fazendo andar, né, a aproximação por esse caminho, eu tenho que vai dar meio. Então, olha,
eu tenho que em várias direções aqui, vários caminhos percorridos de aproximação do ponto 00 deu 0, mas esse aqui deu meio. Então, o que eu tenho? Que caminhos diferentes levam a resultados diferentes. Então, esse limite não vai existir, tá? Já esse limite aqui, dessa função, como foi feito no exemplo anterior, que é o 3, nós podemos mostrar que o limite ao longo de uma reta qualquer que passe pela origem vai ser 0. Deixa aí para casa para vocês. E que o limite ao longo das parábolas, tanto com eixo em y quanto com eixo em x, também vai ser 0, gente. Então, aqui todo mundo deu 0, o limite. Aí nós temos, então, a suspeita que o limite existe e é igual a 0. Tá? Então, quando por vários caminhos que você testa, você tem o mesmo resultado, você vai ter o candidato ao limite. Mas nós vamos ter que provar isso por definição. Então, nós vamos primeiro fazer aqui uma ideia, né, usando a definição. A definição fala seja ε positivo, dado qualquer pequeno, né? Nós queremos encontrar um delta, que na maioria das vezes vai depender do epsilon, tal que, se o x, ponto xy, está tão próximo da origem, porque o limite é em 0, 0, né? Que o xy está na bolinha centrada em 0, 0 com raio delta, eu quero mostrar que o f de xy está tão próximo do meu candidato, o L, né? Que a distância entre eles é menor que epsilon. Um rascunho aqui para nós vamos perceber que x ao quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y ao quadrado. Porque isso aqui é uma quantidade positiva que eu estou somando, então essa igualdade aqui é fácil de ser demonstrada. Quando eu pego essa desigualdade e divido os dois lados por x quadrado mais y ao quadrado, eu tenho essa outra desigualdade. E aí, gente, eu quero mostrar que isso daqui é menor que epsilon usando esse delta aqui. Como que eu vou fazer isso? Ó, pego essa função, enxergo que x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado aqui, ó, é menor que 1. Então, vou usar aqui, ó, isso aqui tudo vai ser menor que 1 que está aqui escondidinho. 3y, 3 módulo de y. Então, isso aqui é menor porque eu usei essa desigualdade aqui. Módulo de y é a mesma coisa de raiz quadrada de y ao quadrado, que é a definição que nós vimos lá no primeiro cálculo. E y quadrado, usando isso aqui agora com y, né? Y quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado. Usando isso aqui, ó, raiz quadrada de y quadrado é menor ou igual que raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, que é só passar a raiz aqui que mantém a desigualdade, né? Observe que aqui, gente, ó, chegou exatamente nisso aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu sei que isso aqui, por hipótese, vai ser menor que delta. Então, se eu tomar esse delta igual a epsilon sobre 3, eu resolvo o meu problema. Então, vamos voltar aqui na nossa tentativa de prova. Seja um epsilon, eu quero encontrar um delta. Eu acabei de encontrar. O delta é epsilon sobre 3. De forma que esse delta, ele vai fornecer para mim o que eu quero. Então, essa aqui é a ideia da demonstração. Agora, vamos escrever a demonstração. Escolhemos o delta igual a epsilon sobre 3 e fazemos que, se o xy está tão próximo do ponto 0, 0, de tal forma que ele encontra-se dentro da bola centrada em 0, 0 e de raio delta, nós vamos ter que o f de x está próximo de 0, que é o candidato, que é o L, né? Isso aqui é menor ou igual, essa desigualdade que está aqui é essa que a gente mostrou aqui, ó. E isso menor ou igual a isso, ó, 3 raiz x quadrado mais y quadrado, ó. Isso aqui é menor que 3 delta a partir dessa desigualdade. E eu tomei o delta igual a epsilon sobre 3. Então, eu cheguei que f de xy está tão próximo de L a uma distância menor do que epsilon e provei o limite, que esse limite é de fato 0. E aí fica provado, então, que o limite dessa função, quando xy se aproxima de 0, 0 vai ser 0. Vocês gravem essa aqui que nós vamos usar esse exemplo no próximo vídeo, tá? E aí acaba aqui a demonstração. Então, vamos recapitular. Se eu tenho um candidato a limite, se eu peguei vários caminhos e todos deram o mesmo valor, eu tenho um candidato a ser o meu limite. Para eu ter certeza que ele é, eu tenho que fazer a demonstração usando a definição. E aí eu provo que, de fato, o limite existe e vale o valor L, que era o meu candidato.
Prosseguindo aqui no entendimento, funções de 3 ou mais variáveis. Tudo que nós fizemos aqui nesse vídeo até agora foi para a função de R2 em R. Mas nós podemos sim estender essas ideias aqui para o entendimento dos limites de função de 2, 3 e etc. Né? Qualquer tanto de variável. A notação que nós vamos usar é análoga, né? Só que até agora era só XY tendendo a AB. Agora nós vamos falar XYZ tendendo a ABC, porque nós estamos no R3, né? Nós estamos com funções que vai do R3 em R. Então, essas funções vão associar um ponto XYZ em F de XYZ, né? Então, a gente tem aqui 3 variáveis. Então, a noção de proximidade, esse XYZ tendendo a ABC, significa o quê, gente? Significa que nós estamos perto da bola, né? Significa que, vamos tentar desenhar aqui. Então, nós temos o XYZ. Temos o valor que eu quero aproximar, que é um ponto qualquer, que está lá no meu domínio, né, da minha função. E nós temos que a noção de proximidade, como é que eu vou definir aqui a função? Então, a função ela vai em R, então ela vai de uma região daqui do R3, né, em R. E como que nós vamos calcular? Ó, dado um epsilon, eu tenho que aqui é meu candidato L, aqui é L mais epsilon, L menos epsilon. Dado um epsilon, eu tenho que garantir a existência de um raio aqui para minha bola, né? Eu vou desenhar aqui uma bola, mas ela vai ficar pequena, ó. Que é uma bola no R3, vai ser uma esferazinha, né? Uma esfera. Eu vou falar o quê? Essa distância, que é o raio, vai ser o delta, tá? Então, se dado um epsilon, existir esse delta, de tal forma que todo mundo que está no interior, todos os x, y, z, que estão internos a essa esfera, de tal forma que a distância entre eles, a distância entre esse ponto e o ABC, ó, a distância entre o ponto XYZ e ABC é menor do que delta, está falando que esse ponto está aqui dentro dessa bola. Todo mundo que está dentro dessa bola tem que cair aonde? Todos os XYZ tem que cair aqui dentro desse intervalo, né? Não precisa ser em cima do L aqui. Tem que cair aqui dentro desse intervalo. Todos os valores arbitrários daqui que dependem desse delta tem que cair aqui dentro. E aí a gente estende a ideia de limite. A demonstração é análoga ao que a gente fez para de 2 variáveis. Fique atento aí ao próximo vídeo que nós vamos falar sobre continuidade de funções de várias variáveis. Até a próxima aula. Tchau!